Nós somos o parâmetro da nossa própria grandeza, no qual tudo que nos fascina, cativa e amedronta precisa ser maior do que nós mesmos. Quando isso começou? Isso começou desde sempre, sabe? Desde criança eu gostava muito de enxergar o mundo de um jeito diferente, sabe? De poder inovar, de inventar como eu ia fazer as coisas, de ter o meu jeito, sabe? Você acha que a sua infância te influenciou muito? Muito é pouco. Eu sempre gostei muito de literatura. Sempre assim, fui apaixonado pelos livros. Até quando eu não sabia ler, eu me interessava. Eu lembro que os meus pais, eles sempre me estimularam muito a ler e a conhecer um pouco dos livros. E eu sempre fui muito aberto a isso. O primeiro livro que eu, entre aspas, li foi um livro de dinossauro. Eu era bem novinho e eu ainda não era alfabetizado, mas eu queria ler. E assim como todo artista, eu acabei dando o meu jeito, sabe? Eu lembro que eu pedia para minha mãe ler esse livro para mim e eu ia memorizando sempre as falas de cada página. E assim eu gravei o livro de cor. Sem saber ler, eu pegava, eu abria e ficava recitando o que eu lembrava. Eu sabia que, por exemplo, na página que o dinossauro está atacando o outro, a frase é tal. Eu sabia o texto de cada uma das páginas, sabe? E eu sempre tive essa aproximação muito grande. Eu lembro que os meus livros bem antigos mesmo, aqueles livros infantis, eu tentei preservar alguns e boa parte deles tá toda rabiscada ou tá rasgada, o que é uma pena, mas eu enxergo hoje que era o meu jeito de ter um contato com o livro naquela época. Eu queria interagir, eu queria ter, sabe, alguma ligação com aquele livro, influenciar na obra. Então, eu rabiscava, às vezes eu desenhava já em cima da imagem, no texto, mas era a minha forma de criar esse vínculo, esse elo. Você imaginava que estaria publicando um livro? Olha, eu sempre imaginei isso, porque é um sonho bem antigo. É algo que eu almejei por muito tempo. Um dos primeiros sonhos que eu me lembro era me tornar um escritor. Eu sempre achei isso muito bonito, era algo que eu desejava muito. E mais do que isso, ter algo que as pessoas fossem se interessar a ler, sabe? Algo que realmente fosse cativar o público. Ter uma forma de me expressar, de me comunicar com as pessoas através dessas palavras. Eu lembro que aos 14 anos eu comecei a escrever um livro mesmo, que eu gostava de transcrever ele. Eu escrevia livros enormes, em rascunhos, em cadernos de 20 matérias, e eram coisas que vinham na minha cabeça, mundos fantásticos, coisas que vinham da minha imaginação. E eu gostava de estimular, sempre colocar isso no papel. Eu escrevia sobre jogos, sobre filmes, sobre tudo que me interessava, músicas. E eu lembro que esse livro que eu escrevi com 14 anos, depois eu fui transcrever ele para o Word, porque eu passei por toda a minha adolescência com esse hábito, estimulando esse tipo de coisa. E ao final, no Word tinha em torno de umas 800 páginas e eu não tinha terminado de transcrever tudo. E quanto tempo você ficou escrevendo esse livro? Muita gente me pergunta isso. E é uma pergunta difícil de responder. Deixa eu te explicar. Tem duas respostas. A primeira é que eu venho escrevendo esse livro há muito tempo. Desde que eu aprendi a me expressar através da poesia. Porque no livro tem obras que eu fiz quando eu era bem novinho, tem obras da minha adolescência, tem obras que eu fiz ainda esse ano. Então, ele tem uma extensão de tempo muito longa. É difícil até dizer, há quantos anos eu estou fazendo isso. Agora, por outro lado, se a gente for começar a calcular a medida do tempo em que eu decidi colocar esse plano em prática, olha, agora eu vou reunir tudo isso que eu tenho e vou começar a investir para fazer um livro e publicá-lo.
foi em torno de 2020. No início da pandemia, que aí foi aquele colapso e todo mundo estava meio que preso dentro de casa, não sabia muito bem o que fazer, e me veio esse desejo. Eu lembro que nos primeiros meses eu comprei uma mesa digitalizadora, eu comecei a desenhar, eu comecei a reescrever tudo que eu tinha no rascunho, no papel, porque eu sempre gostei muito do físico, sabe? Do livrinho de papel, de escrever minhas poesias ali, e aí depois eu transcrevia tudo para o computador. Então foi nessa fase que eu comecei a me aprofundar, a me dedicar mesmo nisso. Porque a minha vida é uma bagunça, então às vezes eu tô com 10 projetos de uma vez. Então eu tô fazendo uns, aí eu dou uma parada, aí eu começo outro e por aí vai. Mas quando eu comecei a focar mesmo nesse livro e separar um tempo diário para tornar ele realidade, foi a partir de 2020. Resume seu livro em uma frase. Posso fazer uma palavra? Pode. Eu acho até mais prático. Seria expressão, sabe? Eu acho que toda obra de arte, ela tem que conter isso. Então é meio que a minha palavra universal quando se trata de arte, sabe? De poema, uma dança, um livro, uma peça de teatro, uma música. Ela tem que passar um sentimento, uma história, uma ideia, uma filosofia, um pensamento, uma sensação. Eu acredito que seja isso que um livro deve passar. E o que o seu livro expressa? Ele expressa um pouco de quem eu sou, sabe? Os meus erros, os meus acertos, os meus medos, as minhas verdades, os meus segredos, as minhas loucuras, os meus devaneios, os meus delírios. É realmente um pouco de quem eu sou, um pedaço significativo. E eu acredito que toda essa expressão possa fazer bem a alguém. O que acha que as pessoas vão absorver do seu livro? Bom, eu espero a princípio que as faça bem, que faça as pessoas pensarem, sabe? Que consiga conectar elas com alguma parte significativa do interior de cada um. Porque a poesia tem isso, sabe? Ela sempre acha um jeito de tocar bem no nosso íntimo e de um jeito que a gente não espera. Porque geralmente quem lê poesia, tem esse tipo de leitura, sabe que os poemas eles não costumam contar uma história com começo, meio e fim ou te ensinar alguma matéria didática, não. O poema ele fala sobre sentimentos, sabe? Sobre sensações, sobre emoção, sobre algo que talvez você nem sabia que você sentia, mas que lá no fundo você sente. E é isso que eu quero me conectar com os meus leitores e poder inspirar as pessoas. Essa é a palavra, inspiração. Que mesmo que elas não entendam necessariamente o que eu estou dizendo, que elas possam entender que isso serve para elas, que elas possam se inspirar, que elas possam se preencher com isso. Eu sempre valorizei muito a espontaneidade, sabe? Os erros, os acertos, porque eu acho que isso acaba tornando tudo real. E eu verdadeiramente, eu espero que esse livro faça tão bem para os meus leitores quanto fez para mim enquanto eu escrevia ele. Como foi o seu processo criativo? Para escrever uma poesia não tem uma receita, sabe? Não tem um regramento básico, porque é complexo e, como eu falei, eu sempre valorizei muito o espontâneo, o real. E as poesias, elas vêm das mais diversas formas e elas saem sempre de uma forma diferente, sabe? Nunca sai uma coisa igual. Então, tinha momentos na calada da noite que eu estava indo dormir e do nada eu era cometido por vários pensamentos que eu falava, meu Deus, eu preciso escrever isso. E às vezes eu dormia com o celular do lado, então eu só anotava a frase ou a ideia e deixava ali. E aí mais pra frente, quando eu estivesse com a sensação, com o sentimento daquilo que eu estava escrevendo, eu ia e começava a escrever e formava a poesia. Outras vezes não. Outras vezes vinha aquela avalanche. E aí tudo que eu tinha para fazer era correr pro
pro livro, pro papel mais próximo e começar a escrever tudo que vinha na minha cabeça, e às vezes ela saía pronta. Outras vezes eu tinha que fazer esses pedacinhos, sempre de uma forma diferente. E a partir do momento que eu comecei realmente a me dedicar a isso, a separar um tempo diário, eu comecei a ver as mais diversas formas de criatividade, de inspiração. E às vezes não vinha nada. Houve momentos que eu me isolava, ficava preso no meu quarto e eu ficava por horas com a folha de papel escrevendo alguma coisa e não saía nada. E aí eu falava, nossa, hoje não rendeu. E outras vezes eu nem estava pensando em escrever e eu tinha uma ideia brilhante, e aí eu começava a escrever e colocar pensamentos e tudo ia fluindo, sabe? É algo espontâneo, não tem assim como passar uma receita exata de como acontecia. Sobre a sua contracapa, que chama um pouco de atenção. Ela tá dando o que falar, né? Olha, essa contracapa, eu tive a ideia dela durante o processo de confecção do livro. Já estava tudo certo com a editora, eles estavam montando a capa, que eu tinha dado todos os detalhes, o que eu estava imaginando que seria, e aí eu tive essa ideia de escrever mais uma poesia, um último poema que ficaria na contracapa. E seria basicamente o livro pedindo para o leitor ler. Porque é isso que todo livro quer, ele quer ser lido. E é esse pedido, o livro se expressando, se comunicando. Porque, pelo menos no meu processo de leitura, quando eu pego um livro, eu gosto de olhar a capa, aí eu leio a contracapa, aí às vezes os marcadores, aí só assim que eu começo realmente a ler ele, pegar toda a história. Então eu quis fazer essa proposta, sabe? Instigar o leitor desse jeito. E eu coloquei um enigma no meio desse poema, no meio desse chamado. Porque eu sempre me interessei muito sobre essa coisa do desafio, sabe? Da esfinge que lança o seu enigma e a pessoa precisa desvendar para conseguir seguir o seu caminho. E aí eu quis colocar essa ideia. O que esse livro traz para você? Olha, ele me traz uma realização muito íntima e especial, sabe? De uma forma que eu não conseguiria imaginar algo semelhante. Eu vejo esse livro e eu sinto como se eu tivesse uma coisa muito especial e eu pudesse transmitir através dele essa coisa para as outras pessoas, para o mundo, sabe? E isso me revigora, isso me dá um sentido, um senso de propósito que eu acredito que a maior parte da vida a gente está buscando. E esse livro, de certa forma, traz uma coisa que assusta muita gente, mas que também traz um desejo muito grande, que é a eternidade, sabe? Eu gosto de acreditar que os meus descendentes, em algum momento do futuro, eles vão conseguir ler esse livro e ter acesso a um pedacinho de mim, sabe? A se conectar um pouco com quem eu sou hoje. E esse livro vai chegar a pessoas que eu nunca seria capaz de chegar, sabe? Seriam pessoas de lugares bem distantes. E esse livro, diferente de mim, vai conseguir alcançá-las. É realmente um pedaço que eu divido com as pessoas. Eu penso, se hoje, por exemplo, eu morresse, antes mesmo do evento de lançamento, da publicação, os meus amigos, os meus familiares, eles teriam, sabe, esse pedacinho de mim, esses pensamentos, essas intimidades, esses desejos, essas alegrias que eu coloquei aqui para dividir com as pessoas. E isso é extremamente libertador, sabe? E tem gente que me pergunta se eu pretendo publicar novos livros, e eu pretendo, de temáticas diferentes, inclusive. É um sonho que ele não se acaba, ele se agrega, ele vai crescendo cada vez mais. E como se diz no meu poema da página 190, que é uma espécie de despedida. O nome dele é Meu Singelo Adeus. Eu, de certa forma, me comunico com as pessoas, me despeço delas e eu encerro falando
que se você está lendo isso, quer dizer que já fiquei eterno. Ao concluir a obra, fui arremetido por um insano pensamento de revelação, um irônico paradoxo em que me encontro. Presumo que, obviamente, vocês esperam que este livro foi escrito por um poeta, mas ele não foi. Agora percebo que só me tornei um poeta quando terminei de escrevê-lo. Então, de certa forma, esse livro também me escreveu.